Continuando com a aula de administração de caixa, vamos falar agora do modelo Miller-Urey e o exemplo que está aqui em tela. Nós temos aqui as seguintes informações: um saldo de caixa mínimo de R$ 35.000, tá? Que talvez essa seria uma das limitações do modelo, tá? Que toda empresa tem que definir um limite de caixa, tá? Que para exemplo do modelo, né, nós definimos arbitrariamente o valor do saldo mínimo de caixa. A variância dos fluxos diários de tesouraria de caixa, que é de 7.150.000, a taxa de juros associada ao investimento 0,025% ao dia, taxa diária, tá? E o custo de transação, custo fixo associado ao investimento seria de R$ 250. Tá? Uma coisa importante quando nós falamos do modelo Miller-Urey: não é conveniente que uma empresa tenha um nível baixo de caixa, porque implicaria em um risco de insolvência. Tá? Também não é conveniente que uma empresa tenha um excesso, um alto volume de caixa, sendo que esse valor em excesso poderia estar sendo aplicado em algum ativo financeiro dentro do mercado que poderia estar rendendo e não ficar parado. Tá? Essa é a ideia do modelo. Tá? Por isso que o modelo Miller-Urey ele nos propõe o quê? Determinar um saldo ótimo de caixa, esse daqui. Saldo ótimo de caixa, também chamado de ponto de retorno, tá? Que toda empresa deveria manter, como se fosse, digamos, uma média, né? Em relação às variações de caixa que a empresa pode ter ao longo de um período. Utilizando aqui as informações que estão aqui descritas do limite inferior, a variação, que seria a volatilidade ao quadrado, o custo de oportunidade, a taxa de juros, e o custo fixo, que seria o custo de transação, nós calculamos aqui qual que vai ser o ponto de retorno ou caixa ótimo, que vai ser resultado da raiz cúbica de 3 vezes 250, o custo fixo, vezes a variância, né, volatilidade ao quadrado, 7.150.000, dividido de 4 vezes o custo de oportunidade, que seria esse daqui, já em valores numéricos, mais 35.000, que seria o saldo de caixa. Nós temos aqui um resultado de ponto de retorno, o caixa ótimo de 52.503,40. Posteriormente, nós determinamos o limite superior, tá, que vai ser resultado de 3 vezes, esse daqui uma multiplicação 3 vezes, os valores que estão relacionados à raiz cúbica, mais o limite inferior. Tá? Nós temos aqui o seguinte: 3 vezes esse valor daqui eu já calculei, que é o resultado dessa parte daqui, da raiz cúbica. 3 vezes a raiz cúbica mais 35.000, nós temos aqui um valor do limite superior de 87.510,20. Então, gente, quais são as informações que nós necessitamos para poder fazer uma análise gráfica com base no modelo proposto por esses autores? As informações que nós precisamos aqui são o limite inferior de 35.000, o valor de caixa ótimo, ponto de retorno, e o valor do limite superior. Essas 3 informações são importantes para a nossa análise gráfica. E nós botamos aqui. Então, vamos falar aqui sobre a abordagem gráfica proposta por esses autores, tanto o modelo Miller-Urey, tá? Então, o que nós temos aqui? O valor do limite inferior,
o ponto de retorno, caixa ótimo, e o valor do limite superior. Tá? Os quais foram calculados tanto o ponto de retorno caixa ótimo, com base nessa fórmula, e o limite superior, com base nessa fórmula. Miller e Orr nos fala o seguinte, né? Vamos a considerar aqui a volatilidade do caixa, que tem esse comportamento tal como está mostrado aqui. Tá? E se o valor do caixa ele tocar o limite superior, essa diferença em relação do limite superior ao ponto de retorno, essa diferença de caixa, ele deveria ser investido, tá? Em algum ativo no mercado financeiro, pode ser compra de ações, pode ser a aplicação de um fundo de investimento, um fundo multimercado, que possa estar rendendo uma taxa superior, tá? Ao fato de ficar comparando, né, com que ela fique parada dentro do caixa da empresa. Tá? Por isso que eu coloquei aqui essa descrição. Quando o saldo de caixa atinge o limite superior, o dinheiro tem que ser investido em outro lugar. Consequentemente, ao ser investido, né, o valor vai voltar ao ponto de retorno. Tá? Qual que seria aqui o valor que deveria ser investido? Nós calculamos aqui a diferença entre 87.510,20 subtraído 52.503,40. Nós temos aqui que o valor a ser investido deveria ser de 35.006,90. Tá? Quando esse valor aqui for investido, o caixa volta ao ponto de retorno, ou ponto de caixa ótimo. Caso o valor do caixa cair até tocar o limite inferior, tá? O limite inferior que é determinado, neste caso aqui, com base numa política da empresa, tá? A empresa tem que vender os ativos financeiros que ela tem aplicados no mercado, tá? Que pode ser uma aplicação de renda fixa ou renda variável, com a finalidade de quê? De retomar o valor de caixa até o ponto de ótimo, tá? Ao ponto de retorno, tá? Ou seja, com a finalidade de que a empresa não entre em risco de insolvência, tá? Essa seria a finalidade. Neste caso aqui, se o valor de caixa ele tocar esse ponto inferior, quanto que deveria ser o valor a se repor para trazer o caixa até o ponto de retorno? Nós calculamos aqui essa diferença de 52.503,40 subtraído 35.000. Seria o valor de 17.503,40. Tá? Em resumo, o que o modelo Miller e Orr nos propõe é o seguinte: uma empresa ela não tem que ter um valor mínimo em caixa, nem um valor muito alto, né, que implique. Um valor muito alto vai implicar um custo de oportunidade, né, que esse valor de 35.000 excesso de caixa poderia estar sendo aplicado em algum ativo do mercado que possa estar rendendo, ao invés de ficar parado no caixa da empresa. E também a empresa não pode ter um valor mínimo de caixa, né, que pode implicar um risco de insolvência, consequentemente não possa arcar inclusive com suas dívidas no curto prazo. Consequentemente, um valor de 17.000 ele tem que se repor no caixa da empresa para trazer, consequentemente, o caixa a um nivelote, o ponto de retorno. Tá? Esse é o modelo proposto por os autores Miller e Orr.